Olá pessoal, então no primeiro vídeo eu falei sobre o que o curso de administração poderia trazer para o aluno se ele fosse planejar ter uma confeitaria, uma panificadora e diante disso querer confeccionar aí, cozinhar, realizar o procedimento de fazer bolo, né? No exemplo dei o bolo de fubá, que não adiantaria nada se, por exemplo, dos ingredientes que eu havia passado, se faltou farinha, se faltou, no caso, trigo, né? Ou se faltou algum ingrediente. É bem importante ter esse conhecimento do que você precisa, quais as ferramentas para você trabalhar. Então, hoje, o meu exemplo de um bom administrador seria você reformar a sua casa, né? Na reforma da sua casa, muitos já passaram por isso, eu passei algumas vezes. Muitos então passaram por isso. Às vezes o forro ele é de madeira e às vezes ele tá cheio de cupim. Às vezes você quer mudar a porta de lugar, às vezes você quer abrir uma nova janela, às vezes a estrutura não está boa, está rachando, você precisa passar uma nova camada de reboco e de cal fino, né? Às vezes tem que ser massa corrida porque tá tudo torto, enfim. E depois disso, de todo esse processo, aí vem a pintura, vem as demais situações. Algumas casas têm infiltração, né? Então são aqueles chamados buracos, aquelas bolhas que acabam estourando e tendo que fazer aí a reforma, passar a massa certinho. Bem, quem fez reforma sabe como funciona, né? Ah, eu quero trocar um piso, então vai lá, tira o piso anterior, deixa o chão retinho, né? Para que seja construído outro. É uma bagunça, é um pó gigante quando se trata de morar e construir e reformar. E vocês sabem muito bem disso, né? Quem já fez, quem pretende fazer, muitos até se mudam para que isso seja mais tranquilo, né? Pelo barulho, porque para você quebrar tem que fazer barulho. E a própria reforma em si, maquita, cortando e etc. Bem, se você vai reformar uma peça, muitas vezes você precisa abrir mão de outras, né? Porque às vezes o piso está interligado, o teto, né? Se acontecer um vendaval como aconteceu esses dias, então tem que tomar muito cuidado com o teto, com a estrutura, né? Para que não seja danificado. E tudo isso tem custo, né? Tudo isso tem tempo. Nesse caso, você tem que cuidar do tempo para fazer as coisas externas. Por quê? Porque tem que ter uma cobertura para quando chover, você já estar embaixo. Então, não é questão de sorte, né? Muitos brincam, né? Não é questão de sorte, é questão de ter um planejamento, voltando lá à história do bolo, né? E você realmente ter um bom profissional para fazer isso. Por quê? Porque ele não vai poder gastar demais, né? Tem pessoas que pedem X e gastam X mais Y mais I, né? Pisos, né? Tem que pedir pelo metro quadrado, a caixa vem com tanto. Então, são vários fatores que interferem. O que é triste? Quando você compra e falta e não existe mais, né? Então, você vai pagar muito mais caro por aquilo. O que é triste é você ter que quebrar todo o encanamento, ter que trocar todo um piso quando não foi bem planejado, né? Então, toda essa estrutura de esgoto, de água, luz, né? Hoje existe a internet que entra junto, enfim. Então, toda essa situação, você tem que ter um bom planejamento para isso, porque senão tua casa fica feia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não tinha tomadas, porque antes você não tinha tantos eletrodomésticos, né? Hoje você tem a luminária, você tem o secador de cabelo, no banheiro, por exemplo, você tem o aquecedor para os dias frios, você tem o barbeador, que às vezes é a luz, né? Ou às vezes a pilha, enfim. Mas eu digo, já são 4 coisas que não existiam antigamente, né? Antigamente você tomava banho na privada, né? Ou dentro de casa numa bacia de alumínio grande, gigante, né? Com água esquentada no fogão a lenha. Não é verdade? Não sou desse tempo, mas eu lembro, né? Dos meus bisavós. Mas é a verdade, né? Então, a questão da energia, por exemplo, foi se transformando. E as casas não estavam preparadas para isso, as mais antigas. Então, tem muita fiação por fora,
né? Casa de madeira era ótimo, porque passava pelo sarrafo entre uma tábua e outra, a fiação conseguia passar. Mas todo esse processo é uma questão de planejamento. Então, na administração, você pode ou confeccionar um bolo, né? Fazer o preparo de um bolo ou reformar a sua casa. Então, você está preparado para você se planejar, você se orientar, você decidir de que forma você vai fazer isso, né? Tendo dinheiro, ótimo, mas e não tendo dinheiro e tendo que contar todos os valores que você precisa. Então, tudo isso, o administrador ele precisa estar antenado para quê? Para que ele possa desenvolver da melhor forma possível. E aí, o aluno, claro, não é desta forma, mas eu estou dando uma forma prática. O aluno ele precisa estar antenado em tudo e em todos para conseguir desenvolver um bom trabalho, ou para ele, como eu comentei, ou para os outros sendo pago para isso. E os outros não vão pagar qualquer pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter o nosso diferencial. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio, eu sou formado em Administração de Empresas, eu me formei no modo EAD, no Polo São José dos Pinhais. O material didático deles é maravilhoso, é excelente. Só tenho a agradecer a tutora que me orientou, tenho que agradecer o pessoal da administração. Material didático, procura, é muito bom, me ajudou bastante no meu ambiente de trabalho. Eu tenho uma microempresa, então presto serviços administrativos e no dia a dia, no estudo do material, do polo, tanto da internet também, me ajudou bastante a me qualificar melhor para o meu ambiente de trabalho. O que eu posso dizer para vocês é se dediquem bastante, sucesso a todos.